Gonu ameaça Sendiz. Senep descobre que matou o próprio pai. Ganzi atira no braço de Sendiz. Caide fica muito mal em casa e Sendiz comemora achando que ela vai morrer. Antes de tudo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Esse capítulo está repleto de reviravoltas chocantes até o final. Turna pede para levar o Ração ao parque, mas Senep diz que não, porque precisam devolver o menino para a mãe dele. Turna fica triste, mas a mãe promete que na próxima vez, que não demorará muito, eles podem ir ao parque. A menina acaba se conformando. Sully está no cabeleireiro ouvindo que o cabelo dela está péssimo. Nessa hora, Senep liga para ela. A folgada fala que se ela estiver ligando para levar o bebê, só estará em casa daqui 1 hora. Mas não é para Senep se atrasar, senão Senguiz vai ficar muito bravo. Senep respira fundo para não falar poucas e boas e, cansada de tanta asneira, desliga na cara da Sully. Caide chega à loja de Gonu para saber como estão Seinep e as crianças. Ela parece nervosa e chateada ao mesmo tempo e pede para sentar por um momento. Preocupada, Gonu pergunta se ela está bem e se choca com a resposta. Caide conta que não está bem, que acabou de falar com o médico e a situação é muito séria. Ela tem duas opções: ou faz uma cirurgia arriscada ou espera pelo fim. Caide revela que tem medo de fazer a cirurgia e deixar as filhas com tantos problemas. Gonu explica que para ajudar as filhas com os problemas delas, Caide precisa primeiro resolver os dela, se cuidar em primeiro lugar para poder cuidar dos outros. Ela lembra que os problemas de uma mãe nunca acabam e, se ela for esperar, pode ser tarde demais. Caide concorda e diz que agora, por exemplo, o problema é Ganzi querendo sair de casa por causa do acordo com Sendiz. Gonu pede que ela não se preocupe. Os jovens são assim mesmo. Logo Ganzi irá voltar. Seinep aparece com as crianças, nervosa por ter que levar Hassan e ser obrigada a ver a cara do Sendiz. Gonu diz que precisa buscar uma coisa na casa de Caide e se oferece para levar o bebê até lá. Assim, Seinep não precisa ver o traste. Seinep agradece aliviada. Turna se despede do irmãozinho e avisa que logo logo irá buscar ele de novo. Gonu e Caide chegam na casa de Sendiz. Caide quer acompanhar Gonu, mas ela insiste que não precisa e vai sozinha. Ela toca a campainha e Sendiz abre a porta surpreso por não ser Seinep. Pega o bebê e começa a fechar a porta, mas Gonu segura a porta e pede para ele deixar o bebê com Sully e voltar porque ela precisa falar com ele. Sendiz fala que Sully está no banho, mas Gonu grita que então deixe o bebê na cama, cercado de almofadas, mas ele vai conversar com ela. Sendiz obedece e volta sozinho perguntando do que ela quer falar. Gonu responde: "Você fez mal à minha filha. O marido dela morreu por sua culpa." Sendiz fala que se não morreu porque foi teimoso de ir atrás dele e ainda se jogou na frente do caminhão. Gonu lembra que Sinan morreu para salvar a vida da esposa e do filho de Sendiz e fica indignada por ele não ter um mínimo de consideração. E então vem a ameaça direta. Gonu avisa que se ele voltar a torturar as crianças ou se Seinep derramar mais uma lágrima por causa dele, ele descobrirá quem é ela e pede: "Lembre-se disso, Sendiz, eu mesma te mato." Sendiz fica sem palavras, até que enfim alguém que teve coragem de enfrentar ele ao invés de abaixar a cabeça. Na loja de Gonu, Turna ensina Seinep a enrolar lã do jeitinho que aprendeu com a senhora Pateta. Ali chega e Seinep pede para Turna ir ficar com a Bisa, que irá contar histórias para ela. Tentando proteger Seinep, Ali encontra o arquivo que ela pediu e mente dizendo que o incêndio aconteceu por causa de uma lâmpada a gás e que todos os detalhes indicam que Gonu mesmo que começou o fogo. Seinep acha muito estranho, ainda mais depois do sonho que teve. Na casa de Caide, o telefone toca. Ela está ocupada e é Duru que acaba atendendo. A ligação é da clínica do cardiologista, mas a secretária afirma que só pode dar detalhes para a própria Caide. Duru fica desconfiada que a mãe está escondendo algo e pede para falar com o doutor, exigindo que ele informe sobre a condição de saúde dela.
Sully sai do banho e encontra o filho chorando muito e ainda sozinho na cama. Ela chama Sendiz e sai para procurá-lo naquela casa enorme. Sem resposta, ela decide ligar para ele. O canalha atende escondido atrás de uns arbustos. Ele avisa que está ocupado e que ninguém mais vai insultá-los. Ele será um homem respeitado e desliga na cara dela. Sully fica desesperada, conhecendo bem o marido que tem. Sendiz observa a casa de Caide de longe. O que será que ele vai aprontar agora? Depois de ser avisada por Duru, Ganzi chega em casa e dá um abraço bem forte na irmã. Em seguida, ela corre até a mãe e pergunta por que ela não contou a verdade para elas. Caide fica sem entender e Duru conta que falou com o médico e elas já sabem de tudo. Caide diz que depois de tantos problemas, não queria preocupar mais as filhas. Ganzi afirma que a mãe não precisa carregar o mundo nas costas, que pode dividir a carga com elas também. Ela aproveita e pede desculpas pela briga que tiveram mais cedo. Duru pergunta se a mãe fará a cirurgia, mas ela ainda não sabe. Pede que as filhas a acompanhem ao médico e juntas poderão tomar essa decisão. A única coisa que Caide tem certeza é que não quer que Zeynep saiba. Sendiz continua rondando a casa com aquele olhar de psicopata. Zeynep aproveita que a avó está contando histórias para Turna e vai mexer na caixa de pertences do marido. Dessa vez, ela finalmente encontra o arquivo policial de Gonu. No laudo da perícia, ela descobre que o fogo não começou com uma lâmpada, e sim com fósforos, exatamente como no sonho que teve. De repente, as memórias que estavam bloqueadas voltam com tudo, e Zeynep percebe que o pesadelo que teve, na verdade, era uma lembrança querendo aparecer. Ela é a verdadeira assassina do próprio pai, e não Gonu, que passou anos da vida presa por um crime que não cometeu para proteger a filha. Gonu chega em casa e encontra Zeynep tremendo, em completo estado de choque. Ela conta que descobriu que começou o incêndio e é a culpada da morte do pai. Nessa hora, pela primeira vez, Zeynep chama Gonu de mãe. Ela fica muito emocionada e conta que esperou anos para ouvir a filha chamando de mãe. Ciente de todo o sacrifício que a mãe fez por ela, pede perdão e abraça a mãe chorando muito. Finalmente, a Gonu tendo o reconhecimento que merece. Essa mulher tem um coração enorme. Turna se aproxima e fica sem entender por que elas estão chorando. Zeynep conta que é porque estão felizes, e as três se abraçam com muito amor. Enquanto isso, na casa de Caide, Ganzi vê Sendiz andando dentro da casa delas, perto da piscina. Precavida, ela pega um revólver no cofre e vai até ele. Ganzi aponta a arma para o descarado e pergunta o que ele está fazendo ali. Sendiz pede para ela baixar a arma e diz que estava preocupado com a saúde da advogada dele. Afinal, ter um ataque cardíaco não é brincadeira. Ele caminha lentamente em direção a Ganzi e solta essa. Também tem a questão da herança. Ganzi adverte mais uma vez para esse monstro sair da casa dela, mas ele não se mexe. Sully está andando na rua em direção à casa de Caide, reclamando porque estava preocupada com a capacidade do Sendiz de fazer besteira, quando de repente ela ouve um tiro vindo da casa e vai correndo até lá. Duru também corre para ver o que aconteceu. Ganzi atirou no braço de Sendiz, já que ele pagou para ver. Caide aparece e pede para a filha abaixar a arma. O imbecil fica gritando que todos são testemunhas que ela tentou matá-lo. Sully chega ofendendo todo mundo, sem se tocar que o marido dela estava dentro da casa dos outros sem ser chamado. Sendiz grita que para ele foi só uma ferida, mas para elas será um grande problema. Caide cansa dessa palhaçada, manda Duru chamar a polícia e bota os dois para correr. De volta na casa de Gonu, Zeynep pergunta por que a mãe mentiu que foi ela quem causou o fogo. Gonu não responde nada e o telefone de Zeynep começa a tocar insistentemente. É Duru contando tudo o que acabou de acontecer. Gonu diz que conversarão com mais calma depois e pede para Zeynep não se preocupar que ela cuidará da Turna.
Caide fala com o policial e eles chegam à conclusão que Sendiz também cometeu um crime ao invadir a casa. E com os processos que ele já tem, provavelmente não dará queixa de Ganzi ou sobrará para ele também. E é exatamente isso que acontece. Sully insiste para Sendiz denunciar Ganzi, mas ele lembra que se fizer isso, pode acabar na cadeia. Sully quer levar ele para o hospital, mas ele sabe que também teria problemas. Ele grita para que Sully busque uma gaze e resolvam ali mesmo. Zeynep liga para Gonu para dar notícias e avisa que passará a buscar Turna no dia seguinte. Caide desce e encontra a filha triste, encolhida no sofá. Ela diz para Zeynep não ficar assim, porque já passou, e admite estar feliz por ter criado as filhas como verdadeiras heroínas. Zeynep chora, dizendo que Caide quase perde tudo por culpa dela. Gonu passou anos na cadeia também por culpa dela. Sinan morreu tentando salvar ela. Ganzi precisou usar uma arma por conta das coisas que ela fez. Mãe, eu estrago a vida de todos ao meu redor. Caide diz que nunca bateu nas filhas, mas se pudesse, ia dar uns tapas de havaianas em Zeynep agora mesmo. Ela diz que agradece a Deus todos os dias por ser mãe dela e sabe que Gonu também tem muito orgulho de ter ela como filha. Sinan morreu porque ele era um herói, assim como Zeynep. Ela lembra o tanto que a filha mudou a vida de Turna e dá um abraço bem apertado nela. Na casa de Sully, ela cuida de Sendiz com febre. Delirando, ele acaba falando que Ahmet, pai de Melek, amava Sully demais. Ele conta que o sogro mandou muito dinheiro para ela. Sully fica sem entender nada e acaba não ligando muito por causa da febre. No dia seguinte, Ganzi avisa às irmãs que vai chamar a mãe para o café da manhã delicioso que Duru preparou. Ela entra no quarto e encontra a mãe ainda dormindo. Quando pega na mão dela para chamar, Ganzi percebe que a mãe está gelada. Ela sai correndo e grita para Duru chamar uma ambulância. Na casa de Sully, Sendiz se arruma para sair. Sully pede para ele ficar em casa porque não está nada bem, ou que pelo menos deixe ela ir junto com ele. O estúpido manda ela sair da frente e se manda. Na rua, ele vê as meninas chorando desesperadas e Caide sendo socorrida pela ambulância. O verme ri e volta para casa trazendo bebidas e comemorando. Ele avisa Sully que a advogada vai deixar o mundo hoje mesmo e que agora seus problemas vão acabar, porque vão ser milionários. E tudo isso sem que ele precisasse levantar um dedo. Sully fica preocupada com Caide e chocada com a frieza desse homem. Sendiz pergunta se ela quer que chore ou sinta pena daquela bruxa, quando Sully aproveita e joga na cara dele. Ela que alugou a sua casa. Foi ela que te deu dinheiro. Para que ficar triste, né, Sendiz? O traste responde que ela está falando besteira de novo e que ela sabe o que acontece quando ele fica bravo. Ele pega a sacola de cervejas e manda a esposa pôr na geladeira. Na cozinha, Sully demonstra ainda estar em choque e muito triste com a notícia de Caide ter passado mal. Sully aparece no hospital com uma proposta suspeita. Uma tragédia abala toda a família. Sendiz dá um golpe que muda tudo e um documento esquecido cai nas mãos erradas. No hospital, todos esperam na porta do centro cirúrgico, ansiosos por notícias de Caide. Sully aparece de repente dizendo que sente muito. Ganzi não aguenta e parte para cima dela fisicamente, ameaçando Sully caso aconteça alguma coisa com a mãe delas. Zeynep tenta acalmar a irmã, mas não adianta muito. Sully diz que, se elas quiserem, pode levar a Melek com ela enquanto as coisas estão tão complicadas e devolve depois. Ganzi grita furiosa. Sua mentirosa, você acha que somos burras? O seu marido me disse que sabe da herança. Some daqui. Zeynep sai para conversar com Sully no corredor para que as coisas não piorem ainda mais. Zeynep confronta Sully sobre as intenções de Sendiz. Ela fala com firmeza, olhando nos olhos de Sully. Foi o Sendiz que te pediu para levar a Turna, né? Por causa da herança, como a Ganzi disse. Sully não responde verbalmente. Mantém o silêncio,
Então nem precisa falar mais nada, né? Zeynep não se conforma por Sully expor à filha algo assim, e é enfática. Eu não vou entregar a Turna, você sabe disso. Sully responde que então irá embora, mas antes que ela saia, Zeynep impede. Ela conta que esteve na mesma situação que a Turna na infância. Muita violência, gritos, tapas, até que um dia tudo terminou em tragédia. Sully responde: E por que está me contando isso? Quer que eu sinta pena de você? Essa mulher não tem jeito mesmo. Zeynep responde que lutou muito, mas sozinha não conseguiu salvar a filha. Só elas duas juntas podem mudar a vida da Turna. Só elas podem impedir que a menina passe pelo mesmo que elas passaram. Esse homem só te machuca, Sully. Vamos dar as mãos e lutar contra ele. Entregue a Turna para a adoção. Sully fica indignada, dizendo que Zeynep está pedindo que ela faça as coisas pelas costas do marido, e lembra que, legalmente, a professora não pode mais adotar a menina. Zeynep responde que encontrarão alguém de confiança das duas para adotar Turna. Pessoal, agora vem o momento mais devastador. Deixa o like e se prepara porque vai ser doloroso. A conversa das duas é interrompida por gritos vindos da sala de espera. Zeynep reconhece os gritos e corre para lá. Ela encontra Duru e Ganzi em estado de choque e desespero total, chorando muito. A cena é de tristeza profunda. Gonu também chora e Ali está abatido com a situação. Sully entende tudo e decide se retirar em silêncio. As irmãs se abraçam sem conseguir acreditar. Caide morreu. Que tragédia! Na casa de Gonu, a senhora Zeynep penteia os cabelos de Turna e, sem saber o que acaba de acontecer, diz que espera que a avó da menina melhore rápido. Ela mostra um espelho que tem desde que era pequena e conta histórias da sua própria infância. Turna fica encantada com a conversa. Sully chega em casa e encontra Hassan largado no chão. O pai, que não se importa com nada, nem tinha percebido que o menino estava acordado. O canalha pergunta já de forma agressiva: Cadê a menina? Se não te entregaram, me avisa que eu vou buscar à força. Sully conta que a Caide morreu. Sendiz não se importa nem um pouco. Pelo contrário, ele comemora a notícia, já se enxergando milionário. Que monstro! Mais tarde, Zeynep fala para Gonu que não consegue parar de chorar. Está sentindo uma dor tão grande que não cabe no peito. Gonu tenta consolar a filha e diz que às vezes a vida fica muito difícil, um problema atrás do outro. Ninguém é tão forte para suportar isso sozinho. Ela pede: coloque para fora o que você está sentindo, chore tudo o que precisar chorar. A senhora Caide foi mais sua mãe do que eu pude ser. Ela te protegeu, te amou e abriu os braços para você. Não é fácil abrir os braços para a filha de outra pessoa. Poucas pessoas conseguem, e ela fez. Zeynep concorda e abraça Gonu, muito sentida por ter perdido a mãe. Na casa de Sendiz, pela primeira vez na vida, ele brinca de bola com o próprio filho. Enquanto prepara a mamadeira, Sully olha pela janela e vê na rua um casal demonstrando amor e carinho com seu bebê. Isso só acentua a infelicidade em que ela vive, já que nunca teve isso com o ogro que é o pai do seu filho. Do nada, Sully ouve um barulho de vidro quebrado. É ela que tem que ir lá, recolher os cacos, enquanto o folgado está jogado no sofá, fazendo planos com o dinheiro de Caide. Vou gastar meu dinheiro para que o Hassan seja um grande jogador de futebol. Não é qualquer pai que faz isso. Sully, já sem paciência, pergunta baixinho: Seu dinheiro, Sendiz? O traste fica furioso e manda ela parar de historinhas, que ele ganhou o dinheiro de forma honesta, então é dele sim. Sully enfrenta o marido e solta: O dinheiro é da Meleque. Sendiz começa a falar um monte de bobagens sobre ser o anjo da casa e pensar no bem de todos, quando finalmente Sully joga na cara dele: Se você só pensa no nosso bem, por que escondeu o dinheiro que a família do meu ex-marido mandou para mim? Hein? Por que você pegou esse dinheiro?
Sendiz gela por um momento, mas finge que não sabe do que está falando. Sully afirma que ele contou tudo ontem, palavra por palavra, e não era delírio da febre. Ele só soltou a verdade. Sendiz manda ela calar a boca. Sully continua perguntando como ele teve coragem de fazer uma coisa assim e o que fará agora com o dinheiro da Meleque. O safado taca a bolinha na parede e quebra um vaso, assustando Sully. Ele sai gritando que não perderá o dinheiro dessa vez. Olha só, ele acaba de confessar que roubou mesmo o dinheiro da Sully. Que absurdo! Na manhã seguinte, Sully chega em casa com o bebê e uma caixa de lembranças. Ela percebe que Sendiz não está e aproveita para olhar os objetos do passado. Dentro de um livro, Sully encontra uma foto do casamento dela com o marido falecido, pai da Meleque. Ela tem uma lembrança de uma conversa que teve com Ahmet, onde ela fala que os pais dele não a aceitavam e que ela não se sentia bem com isso. O marido entrega uma rosa para Sully, que ela guarda até hoje dentro do livro, e diz que a decisão é da mãe dele. Se ela não quiser mais falar com ele, paciência, mas ele acreditava que com o nascimento da Meleque, tudo iria melhorar e todos iriam se unir. Sully decide pegar o celular e liga para alguém. Na casa da família Gunis, as pessoas estão reunidas em oração por Caide. Ali, preocupado com Zeynep, pergunta se pode fazer algo por ela, que responde que ele já tem feito muito, sempre presente, sempre apoiando, e agradece por tudo. Sully aparece e pede para falar com Zeynep, prometendo que será rápido. As duas vão para o jardim, onde Sully fala que decidiu aceitar a proposta de Zeynep e colocará Meleque para a adoção o mais rápido possível. Assim, Sendiz não terá nenhum direito sobre ela. Zeynep pergunta o que aconteceu e Sully diz que quando casou com o pai de Meleque, os pais dele o deserdaram porque não queriam que ele se casasse com ela. Ahmet faleceu sem se acertar com os pais. O tempo passou e ela se juntou com Sendiz. Ela conta que acabou de descobrir que, no passado, o irmão de Ahmet veio visitá-la, mas ela não estava. Ele então conheceu Sendiz e contou que a sogra de Sully havia morrido e o sogro estava muito arrependido. Ele se desculpou e entregou muito dinheiro para o traste, que escondeu dela e torrou tudo. Sully diz que deixará o passado no passado e se esquecerá desse dinheiro, mas esse é o motivo dela querer resolver tudo logo, para que Sendiz não tenha nenhum direito sobre a Meleque. Zeynep garante que, com a aprovação de Sully, o resto será muito mais fácil. Alguns dias depois, Sendiz avisa que já passou tempo suficiente e por isso está indo falar com a advogada sobre a herança de Caide. Sully pede para ele nem perder tempo e conta que eles não têm direito a nada, porque ela entregou a Meleque de papel passado para elas. Agora, a mãe da menina é a Ganzi, o dinheiro fica para Meleque e ela está muito feliz com isso. Sendiz começa a rir de forma sinistra. Ele tira o relógio do pulso e Sully já sabe o que isso significa. O covarde violento manda ela contar direitinho o que foi que ela fez pelas costas dele. Zeynep e Turna escolhem a decoração para o novo quarto de princesa da menina. Duru e Ali também estão com elas. Todos esperam pela chegada de Ganzi com boas notícias. Mas o que acontece em seguida não é nada bom. Ganzi chega e Turna agradece por tudo que a tia tem feito por ela, mas a cara da tia não está boa. Zeynep percebe e pergunta o que aconteceu. Antes mesmo que ela responda, a campainha toca. Zeynep vai abrir a porta e dá de cara com a polícia e Sendiz, informando que veio buscar a filha que está sendo mantida à força ali, sem a permissão dele. Zeynep diz que ele não tem direito nenhum sobre ela e pergunta do que esse louco está falando. Ele nem é pai da menina. Ganzi alerta que Zeynep espere. Agora vem a reviravolta. Sendiz apresenta a carteira de identidade oficial de Meleque, onde ele consta registrado como pai dela. Zeynep não consegue acreditar no que está ouvindo e pega o RG para ver com seus próprios olhos. É verdade. O policial manda elas não complicarem as coisas e devolverem a menina.
Turna se despede de todos com muita tristeza. Ela pede para Seinep não ficar triste e vai embora com aquele nojento. Sendi sai vitorioso mais uma vez. Que golpe baixo! Turna chega na casa da mãe e corre para abraçar o irmãozinho. Nessa hora, Sully desce as escadas com o rosto todo machucado. Por que ela não denuncia esse homem, gente? Não dá para entender. Ela fica surpresa em ver Meleque ali. A menina pega Hassan e leva ele para o quarto, enquanto o traste pergunta se ela se lembra de o que aconteceu quando foram registrar o Hassan no cartório. Sully responde que se lembra de ter registrado o menino e nada mais. Sendiz começa a rir, diz que ela devia estar afetada mesmo. Ele vai saindo, mas antes ameaça: não quero mais nenhuma surpresa sua. Da janela de casa, Seinep vê Sendiz saindo. Ela aproveita e vai até a casa de Sully, que bate a porta na cara dela, dizendo que está ocupada. Seinep abre a porta com as chaves reserva que tem. Nada mais justo, já que é ela quem paga o aluguel. Ela pergunta: o que foi isso? Você me enganou de novo. Sully se defende. Eu não quis enganar ninguém. Quando a gente foi registrar o Hassan, acabamos registrando a Meleque também, mas eu não me lembrava. No final até foi bom, porque não era certo a Meleque ficar com você. Oi? Que mulher maluca! Seinep fica indignada. Eu não estou entendendo mais nada. Você fala uma coisa e faz outra. Nada faz sentido. Sully enfrenta ela dizendo que Sendiz quer que fiquem todos juntos, e ele tem razão, porque eles são uma família. Que piada! Seinep fala o óbvio, que Sendiz não está interessado nem nas crianças e nem nela. Ele só quer o dinheiro da herança, mas Sully não quer enxergar. Ela pede então que provem que ela está errada. Vai colocar um bloqueio no dinheiro da herança e o Sendiz não poderá tocar no dinheiro da menina. Aí sim verão o que acontece. Sully se recusa, dizendo que ninguém precisa provar nada para ela. Seinep aponta o óbvio. Sully nunca aprende, mas ela deixa um aviso: não vou me render nem desistir da turna. E você, Sully, pode esperar o pior de mim. Eu vou até as últimas consequências disso. Seinep sai furiosa, mas ao pegar sua jaqueta, acaba deixando cair o RG sem que perceba. Em casa, Ganzi conta para Duru e Gonu sobre a última jogada de Sendiz. Seinep chega e fala que jamais irá desistir, vai lutar até o fim para tirar a turna daquele homem. As irmãs apoiam ela. Ganzi diz que de agora em diante, Seinep fica no lugar de mãe das duas. As três se abraçam com muita emoção. Mais tarde, Sendiz chega na casa que nem é dele e encontra a identidade de Seinep jogada no chão. Ele pega o documento e guarda no bolso. O que esse cara vai aprontar agora? Meleque tenta defender Sully de uma forma desesperada. Sully toma uma decisão, mas volta atrás. Gonu arma uma cilada inesquecível e um mandado de prisão muda tudo. Fica até o final, porque a vingança da Gonu contra o Sendiz vai te deixar de boca aberta. Depois de achar o documento de Seinep, Sendiz entra na sala e confronta Sully perguntando o que o documento da professora faz ali. Ela diz que não faz nem ideia, então Sendiz a pressiona. Ele quer saber o que a esposa está tramando pelas costas dele. Meleque desce as escadas e observa a cena de longe, com medo. Sully cede. Ela veio aqui e a gente discutiu. Me acusou de ter enganado ela e foi embora brava. Mas Sendiz não se convence. Ele continua achando que Sully está mentindo para ele e começa a tirar o cinto. O canalha quer bater nela para que confesse algo que nem existe. Sully implora que ele não faça isso com ela e jura que está falando a verdade, mas o monstro nem se importa. Levanta a mão para bater nela quando Meleque grita: "Não faça isso!" Quando ele olha para trás, vê Meleque com uma pá na mão, tremendo, pronta para defender a mãe e pedindo que ele não bata em Sully. Ela aponta a pá para o Sendiz com as mãos trêmulas, gritando para ele parar. Sendiz debocha da menina, arranca a ferramenta da mão dela com força e diz que só não mata ela agora porque se fizer isso vai perder a herança. O crápula deixa bem claro que já matou antes e pode fazer de novo. Que horror! Sendiz vai para o quarto e exige silêncio.
Meleque tá super nervosa, tadinha. Sully vem com um papo furado que irrita muito a menina. Ela diz que o Sendiz fala assim quando tá nervoso, mas não vai fazer nada e amanhã já terá esquecido tudo. Meleque desaba, chorando muito, e quando Sully vai consolar ela, a menina começa a gritar: Não encosta a mim! E eu, como eu vou esquecer isso? Tomara que ele morra e desapareça, eu não aguento mais. Meleque sai correndo para o quarto, ainda chorando demais. Que judiação! No dia seguinte, Ganzi encontra um envelope branco jogado na porta de casa. A identidade de Zeynep está lá dentro. Ela chama a irmã, que acha estranho, não se lembra de onde perdeu o documento. Sendiz ainda nem abriu o olho e já está dando ordens. Ele manda que Sully traga um copo com água, mas ela não está no quarto. Ele chama Meleque, que também não responde. O inútil levanta e percebe que não tem ninguém em casa. Ele vai olhar a cômoda e descobre que as roupas dela sumiram. Sully fugiu com as crianças. Ele surta e vai até a casa de Zeynep, batendo na porta violentamente. Zeynep abre a porta sem baixar a guarda nem demonstrar medo. Ela manda ele entrar e quebrar tudo. Assim ela tem um motivo para pôr ele de volta na cadeia. Sendiz grita, ordenando que Zeynep chame a Sully. Ele diz que é uma coincidência muito grande ela ter ido na casa dele e logo em seguida Sully desaparecer com as crianças. Ganzi e Duru se olham, espantadas com a revelação da fuga. Sendiz fala que mesmo que Sully não esteja lá, ele tem certeza que Zeynep está por trás disso. Zeynep responde firme. Digamos que você tenha razão. Você acha mesmo que eu te contaria onde eles estão? Não se atreva a voltar aqui nunca mais, e bate a porta na cara dele. Sendiz vai embora xingando e dizendo que verão quem ri por último. Ganzi repara que Zeynep se transformou numa nova mulher. Agora ela vai falar de igual para igual com esse traste. Sully está com as crianças na casa de Dona Zera, sua antiga vizinha. Ela conta sobre tudo o que aconteceu com Sendiz e o arrependimento que carrega por não ter ido embora antes. Falando no dito cujo, ele liga para Sully, mas o celular dela está desligado. Como a esposa não conhece muita gente, ele pensa que só pode ter ido para a casa de Dona Zera e liga para ela. A senhora atende a ligação e mente, dizendo que não vê Sully faz tempo. Ufa! Zeynep e Ali tiveram a mesma ideia. Eles acreditam que Sully tá com Zera sim, mas a senhora não quer contar, e com toda razão. De repente, Zeynep se dá conta que vai ser ótimo que Sully não apareça. Hoje é a audiência no juizado de menores sobre a herança. E adivinhem, Sendiz sai furioso. Zeynep estava certa. Ela explica para Duru e Ali que a ausência da herdeira e da mãe fez o juiz pensar duas vezes. Ganzi diz que o padrasto ter aparecido sozinho, com os antecedentes criminais que ele tem, causou uma péssima impressão no juiz. Elas pediram um recurso exigindo que um adulto fique responsável pelos bens da turna até ela completar 18 anos. Isso impediria que Sendiz se apossasse do dinheiro da menina. Sendiz vai até a casa de Dona Zera. Sully vai com ele até um parque para conversar. Ele muda o tom de voz, contando de forma mansa e carinhosa o quanto ficou preocupado com ela e as crianças. Sully diz que não pode mais viver com ele e quer se separar. Ela tenta ir embora, mas ele não deixa. Os dois discutem e Sendiz faz um teatro, pegando nas mãos de Sully. Ele afirma ser apegado a ela e repete que eles não podem se separar nunca. Sully cai no papo desse safado mais uma vez e vai embora com ele. Dá para acreditar nisso? Algumas horas depois, Zeynep vê os quatro juntos chegando em casa e pergunta se Turna está bem. A coitada está arrasada e de saco cheio dessa palhaçada. Zeynep pergunta se Sully está voltando à força, mas é Sendiz quem responde e manda ela cuidar da vida dela. Sully concorda e diz que já chega, está de volta com o marido e pronto. Zeynep se decepciona. Mais uma vez, Sully parece que vai acordar, mas dá 10 passos para trás. Zeynep vai até a casa de Gonu e conta o que aconteceu. Ela diz que Turna estava nada bem, seus olhinhos estavam muito tristes e que isso fez ela tomar uma decisão. Turna vem com ela para onde ela for.
Gonu alerta que isso não vai dar certo. Seinep pode acabar presa de novo, mas ela está decidida. Turna não terá uma vida tranquila, vivendo com aquele canalha do Sendiz. Pessoal, calma. Já deixa o like agora, porque daqui a pouco a Gonu vai dar uma lição no Sendiz que ele nunca vai esquecer. E olha, eu já adianto, tem sequestro, tem veneno e tem polícia envolvida. Continua assistindo. Gonu pede para Seinep pensar bem, mas ela fala que já tomou a decisão. Gonu fica preocupada com a filha e decide agir antes que seja tarde. Sendiz vai saindo quando Suli pede que ele traga algo, porque a geladeira está vazia. Meleque olha para a mãe muito decepcionada. Suli percebe e fica dando desculpas por ter voltado. Ela tem a cara de pau de falar para a filha que sabe que Sendiz ama elas e que ficarão bem ali. Inacreditável! Meleque pega o irmãozinho e se afasta da péssima mãe, dizendo: "Não ficaremos bem, não." Na rua, dois homens saem de uma van preta e sequestram Sendiz. Ele é levado encapuzado para um galpão abandonado. Quando tiram o capuz, Sendiz percebe que está sentado frente a frente com Gonu, cercada de capangas. Sendiz fala que todas nessa família são loucas. Gonu, com toda a calma, diz que só quer conversar com ele. Sendiz ri da cara de Gonu, fazendo pouco. Ele tenta fugir, mas é recapturado pelos homens. Gonu pede para os capangas buscarem uma xícara de chá para o Sendiz e pede para ele se comportar. No escritório, Ali conta para Seinep que Sendiz não será mais problema. Encontraram os restos mortais de Tahir e Sendiz é o principal suspeito. Minha nossa, então esse mau caráter matou o Tahir naquele dia da emboscada mesmo? Que tristeza! No galpão, Sendiz toma todo o chá que Gonu ordenou. Ela entrega um documento de renúncia de guarda de Meleque e Hassan para o Sendiz assinar. Ele começa a rir e debocha, chamando Gonu de louca, mas começa a tossir de repente. Ganzi conta para Seinep que fez um documento de renúncia de guarda a pedido de Gonu e que agora está preocupada. Seinep sai correndo para tentar encontrar Gonu antes que a mãe se sacrifique mais uma vez por ela. Mas para tudo que o que vem agora é a jogada mais genial que a Gonu já fez. Sendiz continua tossindo e começa a passar muito mal, suando muito e enxergando tudo embaçado. Quase sem conseguir falar, ele pergunta: "O que foi que você me deu?" Gonu responde friamente: "Chá, eu mesma preparei. Mas você tem razão, é um pouco forte. A diferença entre o medicamento e o veneno é a dose. Eu falei que ia te matar, você lembra?" Sendiz começa a vomitar desesperado. Enquanto isso, policiais chegam na casa de Suli com um mandado de prisão para o Sendiz por assassinato. Suli diz que o marido jamais faria algo assim. Mas agora vem a bomba. O policial conta que eles têm evidências que encontraram nos restos mortais de Tahir. Suli fica em choque quando ouve o nome Tahir. Meleque fica arrasada com a notícia. Com muita tristeza, Suli chora e se lembra do homem que tanto ajudou ela e a filha e teve um fim trágico nas mãos daquele psicopata. Ela pede a Deus que castigue o desgraçado do Sendiz por isso. Comenta aqui embaixo, será que agora vai ser suficiente para Suli? Ou ela vai esperar que a próxima vítima seja ela ou um dos filhos? O traste continua passando muito mal lá no galpão e Gonu pressiona para que ele assine logo para receber o antídoto do veneno antes que seja tarde. Tomado pelo pavor de morrer, ele assina rapidamente. Gonu pega o papel e manda os capangas darem água para o Sendiz, que recomeça a reclamar dizendo que quer a porcaria do antídoto, não água. E então Gonu solta a revelação. O antídoto é esse: beber bastante água para se recuperar. Eu nunca te envenenaria. Só fiz um chá com ervas para você se sentir doente. Ela pega o papel assinado e vai embora. Que jogada genial! Gonu conseguiu a assinatura sem correr o risco de ir presa. A polícia prende Sendiz, mas Suli estraga tudo. Ele ameaça vender Hassan e obriga Turna a fazer algo inaceitável.
Fica até o final, porque a menina vai ter que fazer uma escolha impossível que vai partir seu coração. Sendiz é jogado de volta na rua de casa, ainda passando mal. Um dos capangas puxa ele e ameaça, dizendo que se ele contar para alguém que assinou o documento obrigado, ele vai pagar caro. Seinep vai atrás da amiga de sua mãe, que não quer contar onde Gonu está. Agoniada, ela diz que procurará a polícia então. Gonu chega bem nessa hora e as duas se abraçam. Seinep respira mais sossegada agora, mas quer saber o que aconteceu. Gonu conta que só tomou um chá com Sendiz e mostra o documento assinado para a filha. Seinep olha o papel incrédula. É legalmente válido. Gonu explica que Sendiz pensou que estava sendo envenenado, entrou em pânico e acabou assinando. Seinep ri de felicidade, acreditando que finalmente acabou o inferno desse homem na vida delas. Mas será que acabou mesmo? Ela tenta ligar para Sully para avisar ela para sair de casa com as crianças antes que o traste volte, mas o celular está desligado. Sully está muito triste, sentada diante da lareira cantando uma música. Sendiz entra irritado e reclama que ela fica cantando ao invés de receber ele. Sully encara o marido e afirma: "Foi você mesmo. Você matou o Tahir." O cara de pau responde que ela tá maluca e manda Sully levantar para cuidar dele, porque está passando mal e com fome. Revoltada, Sully grita: "Você não me engana mais, Sendiz. Por que você matou o Tahir? Ele sempre ajudava a gente. Era bom. Só queria o bem da minha filha." Sully lembra que foi Tahir quem levou comida quando elas estavam passando fome. Ele fazia a menina feliz, mas aí Sendiz apareceu e acabou com tudo. Ela continua perguntando por que ele fez isso, como se tivesse justificativa para todas as maldades que esse homem já fez. Sendiz grita com Sully e olha a ironia, manda ela parar de gritar feito louca. "Eu não matei esse idiota que babava por você." Sully manda ele parar de mentir. Ela conta que a polícia foi lá e que eles têm provas. Sendiz percebe que a situação não tá boa pro lado dele e faz o que sabe fazer melhor: manipula Sully. Ele diz que não matou ninguém, que só discutiram, se socaram, nada além disso. "Sully, quando percebi que você podia ser feliz ao lado do Tahir, nessa hora eu queria ser ele. Queria que você tivesse uma vida assim ao meu lado." Sully diz que eles poderiam ter se ele não tivesse matado Tahir. Agora não dá mais. Sendiz responde que se nem a esposa acredita nele, quem vai acreditar? E continua afirmando que queria, mas não matou Tahir porque não é capaz disso. Na casa de Seinep, Turna chora e conta para a mãe sobre Tahir. Seinep garante que a polícia descobrirá a verdade e que Sendiz não voltará a machucar ninguém mais. Lá fora, Ganzi e Duru leem o documento assinado que Gonu levou. Ganzi diz que quando a polícia solucionar o assassinato, nem precisarão desse documento mais, vão se livrar dele para sempre. Gonu comenta que tem esperança que Sully finalmente tenha enxergado quem é Sendiz agora. Seinep aparece e diz que nem consegue acreditar que finalmente esse pesadelo está chegando no fim. Mas, pelo jeito, é cedo demais para comemorar. Sully está lá, servindo comida e tentando agradar Sendiz. Ela aproveita para perguntar o que foi que aconteceu com o Tahir, então. O clima oscila entre a tensão e a cumplicidade doentia. Sendiz conta que foi encontrar o Tahir para matá-lo porque percebeu que o homem ia roubar Sully dele. Sendiz mente que Tahir estava com uma faca e não queria conversa, sendo que foi ele quem fez isso. Ele tenta pôr a culpa em Sully por tudo que aconteceu e continua: "Consegui tirar a faca do Tahir e falei que vocês são minha família. Ele disse que fazia para vocês porque não podia fazer pelo filho, que ficou com a mãe dele. Quando ele falou isso, eu deixei a faca cair e briguei com ele. Não aconteceu mais nada. Só fiquei irritado porque ele estava dando em cima de você. Por culpa sua, eu quase matei aquele idiota." Sully já mudou de expressão, parece estar com pena do dito cujo e pede para ele comer. Sendiz fala que está com dor de barriga porque Gonu o envenenou com alguma coisa para pegar a assinatura dele. Ele conta que entregou a guarda dos 2 filhos para ela à força.
Sully fica muito brava, diz que todas aquelas mulheres são loucas e se pergunta quando irão ter paz. A descarada diz que naquela casa elas amam dinheiro mais do que tudo. Acho que ela se equivocou, né? Quem só pensa no dinheiro e dos outros ainda é o marido dela. Sendiz promete que irá se vingar de todas. A campainha toca e Sully implora para ele não abrir, mas Sendiz pede para ela ficar tranquila e vai mesmo assim. São os policiais pedindo que Sendiz os acompanhe até a delegacia para prestar depoimento. Sully faz bem o papel de manipulada, grita com o policial dizendo que o marido não matou ninguém. Sendiz pede calma e acompanha os policiais sem fazer escândalo. À noite, Seinep recebe uma ligação do delegado avisando que Sendiz finalmente está preso. Ganzi, Gonu e Duru comemoram junto com ela a boa notícia. Seinep diz que pela primeira vez sente em muito tempo que pode respirar aliviada, mas alguém bate na porta. É Sully. Seinep convida ela para entrar, mas a megera diz que veio buscar os filhos e que eles não ficarão mais um minuto naquela casa de loucas. Gonu aparece e pede para ela parar de gritar que o bebê está dormindo e vai acabar assustando ainda mais a Turna. Sully diz que assustada ela vai ficar naquela casa onde tem até veneno e berra: "Chamem logo meus filhos!" Seinep tenta ajudar, dizendo que soube que a polícia levou Sendiz e que agora poderão apoiá-la. Mas Sully grita que o marido é inocente e a polícia vai ter que soltar ele. Ganzi conta que não será tão fácil assim levar as crianças. Sendiz assinou um documento dando a guarda para elas. Sully diz que não está nem aí para esse documento e manda elas enfiarem você sabe onde. Essa mulher tem sérios problemas, não é possível. Ela pega Turna e o bebê Hassan. Turna olha para Seinep desesperada, mas é puxada à força por Sully. Todas ficam chocadas com o que acaba de acontecer. Sully deixa as crianças em casa, briga com Amelec por causa do traste e sai para ir até a delegacia. Na delegacia, Sendiz repete para o investigador que é inocente. Um policial fala para Mehmet que não poderão mantê-lo ali sem provas, mas ele segue acreditando que Sendiz acabará confessando e entra na sala de interrogatório para falar com ele. Sendiz debocha. Ô, delegado, você é a cópia do Sinan, tão cabeça dura quanto ele, e sabe o que aconteceu com o Sinan, né? Mehmet manda Sendiz lavar a boca para falar do Sinan. Ele perde o controle e quase agride o canalha, mas acaba jogando uma cadeira contra a parede, enquanto Sendiz debocha mais um pouquinho. Um policial intervém e fala algo no ouvido de Mehmet que sai. Sully já está na sala mentindo descaradamente, jurando que estava com Sendiz na hora do crime. Mehmet diz que se estiver mentindo, Sully também será presa, mas a sem caráter continua mentindo sem nenhuma vergonha. Que absurdo! No dia seguinte, Sendiz é liberado, graças ao falso testemunho de Sully. Os dois se abraçam e o delegado avisa para não saírem da cidade, já que a investigação ainda não acabou. Sendiz deseja boa sorte e vai embora debochando da polícia. Até quando esse homem vai escapar de tudo? Já em casa, Sendiz vai até Meleque e pede que ela dê um abraço no papai. Meleque se afasta, visivelmente morrendo de medo dele. O traste manda ela parar de palhaçada ou então vai arrebentar a boca dela. Mais tarde, Sendiz chama Meleque e faz uma ameaça cruel. Ou ela faz o que ele vai mandar, ou ele fará a menina sofrer como nunca antes. Ele ordena que ela vá até a casa de Seinep, procure em todos os lugares pelo documento que ele assinou e traga para casa. Meleque diz que não fará isso, não irá roubar. Sendiz ri e diz que ela que sabe. Se não fizer, nunca mais verá Hassan, porque ele irá vender o filho sem remorso. Meleque fica horrorizada e acaba aceitando para proteger o irmãozinho. Minha nossa! O canalha vai até Sully na cozinha e pede que ela deixe as crianças irem dormir com Seinep, assim poderão aproveitar a noite melhor. É claro que ela aceita. Turna chega com Hassan à casa de Seinep. A coitadinha está sem vida,
muito triste pelo que precisará fazer. As tias tentam descobrir o que ela tem, mas Turna disfarça. Seinep fala para Ganzi que isso tudo é muito estranho, devem estar tramando algo. Turna observa Ganzi guardando o documento em uma estante no quarto que era de Caide. Enquanto isso, o casal tem um jantar romântico cheio de promessas falsas de Sendiz. Sully, passando vergonha, se declara para o marido e deixa claro que ama ele mais do que tudo na vida. É de embrulhar o estômago. Mais tarde, depois que Sendiz pega no sono, Sully pega a foto do casamento com o pai de Meleque e joga no fogo da lareira. A idiota se despede do ex-marido e diz que antes de Sendiz estava morta, agora se sente viva. Misericórdia! Enquanto isso, Turna espera Seinep dormir e sai da cama com cuidado para não acordar a mãe. Ela abre a porta e pensa em desistir, mas logo se lembra da ameaça do Sendiz de vender ração. Ela vai até o quarto de Caide tomando muito cuidado para não fazer barulho. Chorando, a menina abre a estante e encontra o documento. Ela lê as cláusulas onde Sendiz declarava abrir mão dela e do irmãozinho. Turna senta no sofá e chora desesperadamente, sem saber o que fazer. No penúltimo capítulo de Mãe, o plano sujo de Sendiz finalmente começa a desmoronar, mas o que parecia ser justiça vira um verdadeiro caos. Ele é preso, uma testemunha muda completamente o rumo da investigação e quando o dinheiro da herança escapa das mãos dele, a máscara cai de vez. O que acontece depois é simplesmente brutal. Como uma boa dependente emocional, Sully se apavora quando acorda e não vê Sendiz na cama. Ela desce e encontra ele chegando na rua com coisas para o café da manhã. Depois que Sully salvou Sendiz da cadeia, ele está fazendo todo o possível para parecer um bom marido, sendo gentil e sorrindo de orelha a orelha. Mas assim que ela vira as costas, a expressão fria e sem sentimentos já volta para o rosto dele. Que falso! No café da manhã, na casa de Seinep, Turna está visivelmente desanimada, sem fome e deprimida pelo que teve que fazer na noite anterior. Seinep coloca a mão na testa da filha para ver se ela está com febre, mas está tudo normal. Ela pergunta se tem alguma coisa incomodando Turna, mas antes que ela possa responder, a campainha toca. Seinep abre a porta e encontra Sully, que veio levar as crianças e não aceita nem esperar eles terminarem o café. Turna vai correndo até a porta sem pensar duas vezes, dizendo que já está pronta. Sully manda ela buscar o Hassan logo para não deixar o pai deles esperando. Grande pai. Seinep estranha a atitude e chama a Turna antes que ela saia, perguntando se ela está bem. Turna diz que sim, rapidamente, quase sem olhar nos olhos da mãe, e sai correndo atrás da Sully. Na rua, Sully diz que ficou surpresa e feliz ao mesmo tempo com a atitude da menina, ansiosa para sair de perto da Seinep. Quando ela comenta que dessa vez a filha não ficou tão feliz com elas, Turna se vira olhando para a mãe com cara de raiva e decepção. Ela deixa a Sully para trás e sai batendo o pé. No escritório, Ganzi está se preparando para ir encontrar com um amigo da mãe delas, que também é advogado e tem mais experiência com processos de custódia. Quando ela abre a estante, percebe que o documento assinado por Sendiz simplesmente desapareceu. Enquanto Ganzi procura em outros lugares, Seinep entende tudo. A Turna! Eles usaram a Turna! Mandaram ela vir aqui para roubar o documento! Ganzi não consegue acreditar que eles fariam uma coisa dessas, mas de repente ela percebe. Eles fariam sim, são capazes de tudo. Seinep sai correndo desesperada de casa. Gonu, que chegava naquela hora, fica preocupada. Ganzi conta que é o Sendiz de novo e que dessa vez ele foi longe demais. Na casa de Sully, ela está preparando o café da manhã para o marido. O safado está tirando o documento roubado de dentro da mochila de Turna e sorri vitorioso, dizendo que até que enfim a menina fez alguma coisa direito. Que nojo desse homem! Sendiz começa a ameaçar Turna para que ela não conte nada para ninguém, mas é interrompido por batidas na porta. É Seinep, que já pergunta de cara se Sully não tem coração nem consciência.
Sully fica sem entender nada. Ela realmente não sabe da última sujeira do Sendiz. Zeynep grita: "Você não sente vergonha de usar a Turna assim? Ela é só uma criança. Roubar esse documento não vai mudar nada." Sully pergunta de que documento ela está falando. Zeynep acha que é fingimento, mas Sully insiste que realmente não sabe. Zeynep responde: "Não me surpreende. Sendiz planejou tudo sozinho então. Ele manipula como bem entende, Sully." O traste aparece e pergunta para a esposa se Zeynep está incomodando, porque ele pode quebrar a cara dela. Que sujo! Quando Zeynep começa a falar o quanto ele é baixo por usar uma criança e faz tudo por dinheiro, Sully começa a gritar que ela mesma vai quebrar a cara de Zeynep se continuar insultando o querido marido. Sully expulsa Zeynep de lá e pergunta para Sendiz se é verdade o que ela disse. O silêncio dele diz tudo. Ele vai atrás da esposa e dá um monte de desculpas ridículas para o que fez. E mais uma vez, ela acaba se deixando manipular por esse canalha. No final, ele dá o documento para ela e diz: "Pode devolver se você quiser. Eu quero que você seja a única mulher responsável por mim, ninguém mais. Pode fazer o que quiser comigo, inclusive me matar." Meleque está com o irmãozinho, chorando desesperada, decepcionada consigo mesma por ter roubado e mentido para a mãe que tanto ama. Que pecado! Zeynep desabafa com Gonu. Ela sabe que Turna deve estar arrasada e não se conforma por Sendiz ter obrigado uma menina tão pequena a roubar por ele. Ela se sente impotente, não sabe mais o que fazer para salvar Turna daquele homem. Gonu promete: Sendiz receberá o que merece. Na delegacia, Ganzi reclama para o delegado que todo mundo sabe que o Sendiz é o assassino de Tahir, mas não tem provas para mantê-lo preso. Mehmet diz que tem certeza que aquele vagabundo deixou seu rastro em algum lugar. Não existe crime perfeito. Ganzi sugere fazer algo se o rastro não for encontrado. O delegado diz que, de forma confidencial, podem tentar encontrar alguém para testemunhar contra Sendiz. Assim, ele acabará confessando. É o que ele merece. Mas Ganzi responde que, se fizerem isso, vão se igualar a ele. Mehmet concorda e os dois prometem manter contato para falar das investigações. Enquanto isso, Sully e Sendiz estão planejando redecorar a casa com o dinheiro dos outros. O imbecil tira sarro da Meleque, dizendo que ela é um cofre, que todos os dias ganha mais e mais dinheiro para eles. A menina fica chateada, mas ele não se importa. Hassan não para de chorar. O ambiente com os pais que ele tem é pesado. Sully manda a Meleque calar o menino porque quer paz. Sendiz diz que já está com dor de cabeça. Cuidar do menino nenhum dos dois quer. Turna tem uma ideia para sair dali. Pede para levar o Hassan no parque para ele se distrair um pouco. Sully aceita mais do que depressa. Diz que está de saco cheio do menino. No parque, Turna conversa com o irmãozinho, que já está bem mais calmo. Zeynep aparece e abraça a filha, preocupada com ela. A menina conta que ligou para a mãe do orelhão e Zeynep pensou que tinha acontecido alguma coisa grave com a filha. Nesse momento, a menina começa a chorar e pede perdão à mãe. Ela conta a chantagem que Sendiz fez para que ela roubasse o papel e diz que agora sente que não é uma pessoa boa e que a mãe não deve mais amá-la. Zeynep consola a filha, diz que sempre a amará e pede que ela nunca se esqueça disso. Mas ela reforça que gostaria que Turna tivesse contado antes, assim encontrariam uma solução. Turna promete que nunca mais esconderá nada da mãe. Ela se lembra da época que viviam com pouco dinheiro, diz que eram mais felizes assim, e pergunta se a vovó se ofenderia se ela não quisesse mais a herança que ela deixou. Coitadinha, o problema não é o dinheiro, mas o encostado do Sendiz que nunca dá sossego para ninguém. Falando nele, mais tarde, ele está com Sully na cozinha, ainda fazendo planos de ser o homem mais importante do mundo. É um complexo de grandeza inacreditável. Sully comenta que tem até medo de se sentir feliz porque sempre algo ruim acontece. Nessa hora, a campainha toca. Sully vai abrir a porta e o que ela mais temia acontece. É a polícia. O delegado fala para o Sendiz cooperar e manda o policial algemá-lo. Sully lembra a conversa que estavam tendo agora mesmo e diz que a felicidade deles durou menos de 10 minutos.
Sendiz pede para ela não se preocupar, porque ele é inocente e voltará logo. A notícia chega na casa da família Gunis e Gonu diz que é a justiça divina resolvendo tudo. Duru e Ganzi estão felizes com a prisão, mas Seinep não consegue comemorar. Ela continua muito preocupada e ninguém consegue entender o motivo. Na verdade, ela está lembrando do que Sinan falou no cativeiro, que Sendiz era um bandido, só se metia em problemas, mas não era capaz de matar. Na delegacia, Sendiz continua dizendo que é inocente. Sully vai até a casa de Seinep e acusa ela de contratar uma testemunha falsa para ferrar o Sendiz. Ganzi fala que o ódio está cegando a Sully mais uma vez, e como sempre, ela tenta jogar a culpa de tudo nelas. Sully diz que Sendiz é inocente. Seinep comenta que mesmo que ele seja, que futuro ela pretende ter com um homem desses? Sully fala com firmeza. Ele é meu esposo, estamos apaixonados e eu nunca abandonarei ele. Na delegacia, o homem que presenciou o assassinato de Tahir vê Sendiz pelo vidro e diz com certeza: não foi ele. O homem que matou Tahir tinha uma tatuagem de escorpião no pescoço. Mehmet fica nervoso. Se o homem tivesse dito isso antes, ele nem teria perdido tempo em prender o Sendiz. Além de tudo, ele tinha certeza que ia conseguir pegar Sendiz agora para vingar o Sinan, mas deu tudo errado. Mehmet vai com Ali à casa de Seinep dar a péssima notícia. O inferno ainda não acabou. Sully está acabada no sofá quando a campainha toca. Ela corre para atender e pula nos braços de Sendiz, muito emocionada. Meleque fica desanimada. Não foi dessa vez que ela se livrou desse encosto. No dia seguinte, Sendiz, Sully e Meleque chegam no escritório para se reunir com Seinep, Ganzi e o advogado, onde se preparam para a leitura do testamento. Caide deixou todo o dinheiro para Turna. Meu Deus! Ganzi tenta fazer uma objeção para que um tutor imparcial fique responsável pelo dinheiro da menina, mas o advogado alerta que uma parte da herança precisa ser entregue antes. Sendiz fica tirando um barato da cara delas, ansioso para botar as mãos no dinheiro logo. Eles saem da sala para assinar os papéis. No dia seguinte, as irmãs se reúnem para pensar em alguma forma de fazer com que Sendiz não consiga pôr as mãos no dinheiro que é de direito da Turna. Elas chegam à conclusão que a única forma é entrar na justiça para anular o testamento, declarando que a mãe delas não estava com a saúde mental boa nos últimos dias de vida. Seinep fica horrorizada por ter que falar isso da mulher mais inteligente que ela já conheceu. Ganzi concorda com a irmã, mas fala que não há outra escolha e que sabe que a mãe delas entenderia. Alguns dias depois, Sendiz vai ao banco todo feliz para pegar o dinheiro. A atendente diz que tem 1.750.000 reais na conta dele. Sendiz não consegue nem disfarçar a alegria. Ele pede para sacar uma pequena quantia dessa vez, mas é avisado que a conta está bloqueada, provavelmente por um recurso judicial movido pelos outros herdeiros. A felicidade durou pouco. Sendiz sai do banco xingando Seinep e agora vai mostrar quem ele realmente é. Seinep vai até a casa de Sully contar pessoalmente sobre o recurso. Ela fala que Turna não é mais herdeira de Caide, por isso eles não irão receber nada. Sully dá os parabéns e diz que a mãe dela deve estar se revirando na tumba por não ter o último desejo respeitado. Seinep tem certeza que não, já que o dinheiro será entregue à Turna, mas somente quando ela fizer 18 anos. Sully manda Seinep guardar bem o dinheiro, porque eles não precisam de um centavo que venha dela. O interessante é que eles ainda moram na casa que ela alugou e vivem com o dinheiro que ela dá. Como são ingratos! Seinep diz que Sully ainda pode salvar as crianças de Sendiz. A outra repete pela milésima vez que jamais deixará ele. Seinep pergunta: o que você acha que Sendiz fará quando se der conta de que não poderá tocar no dinheiro de Turna? Eu te respondo: sem dinheiro, ele não se preocupará com você nem com as crianças. A promessa que te fiz está de pé. Se quiser começar uma nova vida sem ele, estamos dispostas a te ajudar. Meu Deus, o que essa Sully quer mais? Voltando para casa, Seinep acaba encontrando com Sendiz.
Ele está fora de si e a agarra violentamente pelos cabelos. Zeynep reage e dá um tapa na cara do covarde. Ele jura que vai acabar com a vida dela e levanta a mão para espancar Zeynep, mas Sully aparece, segura o marido e grita para ele parar. Ela arrasta Sendiz para casa e manda ele deixar que fiquem com o dinheiro todo. Em casa, Sendiz grita, xinga, ameaça e quebra tudo, morrendo de raiva pelo bloqueio da herança. Sully tenta convencer ele que estão bem. Eles têm saúde, os filhos, uma casa para morar e não estão passando fome. Isso é o suficiente. Confirmando o que Zeynep disse para ela mais cedo, Sendiz responde: Mulher, se não tiver dinheiro, eu vou embora. Em casa, Gonu cuida dos ferimentos no cotovelo de Zeynep. Mais tarde, Gonu tira uma arma da bolsa e guarda um armário. O que será que ela está aprontando? Turna explode e enfrenta Sendiz. Algo terrível acontece na escada. Gonu toma uma decisão importante e um disparo muda tudo para sempre. Não se esqueça de deixar seu like e se inscreve. Fica comigo até o final, porque esse é o episódio mais impactante da novela inteira. Na casa de Sully, o ambiente está tenso. Meleque está tentando alimentar o irmãozinho e conversa com ele de forma carinhosa, como sempre. Sendiz, que está sentado no sofá sem fazer nada, grita de forma agressiva. Dá para parar de narrar tudo, tá me dando dor de cabeça já. Meleque explica que o menino precisa comer, porque já está na hora de ir dormir. Sendiz então exige que ela coloque o bebê para dormir já. Sully desce e pergunta o motivo da gritaria. Sendiz reclama que a pirralha não cala a boca e que não consegue relaxar na própria casa. Sully observa a mudança de comportamento absurda. Sendiz, em tom autoritário, manda que ela traga cerveja do mercado. Sully pergunta se ele não bebeu o suficiente, mas ouve que tem que fazer o que ele manda e acabou. Sully abaixa a cabeça e vai fazer o que o cretino mandou. Meleque desce para pegar um brinquedo de Hassan que esqueceu. Sendiz, num ato de crueldade, joga os brinquedos nela e manda ela arrumar a sala, que está parecendo um chiqueiro. Meleque lembra que ia fazer o Hassan dormir, mas o crápula diz para ela não se atrever a retrucar. Sendiz está pior que nunca. A coitada da menina começa a pegar os brinquedos da sala, ouvindo vários desaforos do padrasto. Hassan começa a chorar e Meleque fica preocupada com o irmão, mas Sendiz manda ela calar a boca ou irá apanhar. Aos gritos, ele diz que não quer mais escutar a voz da menina naquela casa, que Meleque não existe mais, não tem mais valor nenhum nessa vida. Por último, chama a pobrezinha de lixo e diz que foi abandonada sem nada pela mulher que ela chama de mãe, tudo por causa de dinheiro. E então, pela primeira vez, a menina explode. Ela joga o cesto de brinquedos no chão e grita que já chega. Unindo todas as forças que tem, Turna fala que a culpa de tudo é dele, que só se importa com dinheiro. Ela diz que não queria dinheiro nenhum e pensou que ele ia sumir quando ela deixasse de receber a herança. Que corajosa! Sendiz fica furioso e corre atrás da menina, mandando ela repetir o que disse. Ela foge desesperada pela escada. Ele tropeça, mas continua correndo atrás dela. Em casa, Zeynep está aflita, o sexto sentido de mãe avisando que alguma coisa ruim está acontecendo. Pessoal, o que vem agora vai mudar tudo. Já deixa seu like porque você não vai acreditar no que vai acontecer. Sully chega do mercado e encontra Meleque sentada no chão, imóvel, na frente da escada. Sendiz, frio e indiferente, diz apenas que a menina caiu. Sully entra em pânico ao ver a filha sem reação nenhuma. Ela insiste para que Sendiz conte o que aconteceu, mas o cretino responde que não está nem aí com a filha dela. Sully fica de boca aberta e pede para ele repetir. Sendiz fala que é isso mesmo que ela ouviu e sai. Sully pergunta para onde ele vai e ele responde que vai para o inferno. Assim que ele sai, Meleque vomita e acaba desmaiando. Que monstro! O que ele fez com a menina?
Sully sai correndo na rua gritando pelo Sendiz, mas ele entra em um táxi e vai embora. Ela volta para dentro e liga para Zeynep desesperada, que sai correndo para socorrer a menina. No táxi, Sully conta para Zeynep que não estava em casa, que encontrou a filha nesse estado quando chegou. Sendiz estava sozinho com ela e disse que ela caiu da escada. Zeynep desconfia imediatamente da versão da queda. No hospital, a menina já está acordada e cercada pelas duas mães. O médico aparece e leva Meleque para fazer raio-x. Gonu, que acaba de ficar sabendo o que aconteceu, liga para Zeynep para descobrir como está a Turna. Ela deixa Hassan com a governanta da casa e vai até o hospital. Zeynep conversa com o médico e conta para Sully que já já o exame acaba. Num momento de clareza, Sully admite a Zeynep que ela tinha razão. Sendiz não se importa com ela nem com a filha. Ela começa a chorar e diz que jamais irá perdoá-lo se alguma coisa acontecer com Ameleque. Zeynep se emociona e segura a mão de Sully para demonstrar todo o seu apoio. Gonu chega no hospital para visitar Turna e Sully observa o carinho com que todos tratam a filha dela. Zeynep conta para a mãe que os resultados dos exames são bons. Muito fraquinha, a primeira coisa que a menina pergunta é: onde está Hassan? Gunu diz que ele está em casa, desejou melhoras e está com muitas saudades. Turna rapidamente se vira para descansar, exausta. Gonu fica indignada com o estado da menina e pergunta firme: Sully, foi o Sendiz quem fez isso? O silêncio de Sully responde por ela. Enquanto isso, Sendiz está enchendo a cara em um bar. No dia seguinte, o doutor avalia a Turna e diz que dará alta para ela hoje mesmo. Sully continua observando Zeynep tratando a menina com todo carinho, como ela própria jamais fez. Ela avisa Zeynep que irá em casa pegar algumas roupas para a filha. Zeynep diz que não precisa, mas ela insiste em ir. Sully está chegando em casa, arrasada. Sua aparência é de dar pena. Será que depois dessa ela finalmente acordou? No hospital, sozinha com Zeynep no quarto, Turna acaba confessando a verdade. Sim, foi Sendiz quem fez isso com ela. Ela pede que a mãe não faça nada contra ele por medo. Zeynep tranquiliza a menina, enquanto Gonu ouvia tudo atrás da porta e toma uma decisão. Ela entra no quarto e avisa que precisa ir para casa. Zeynep estranha, mas Gonu dá a desculpa de que precisa dar o remédio para Bisa. Turna pergunta se ela vai voltar, mas Gonu fica sem resposta e dá seu colar de proteção para a menina. Zeynep percebe que tem algo errado. Gonu abraça forte a filha e declara tudo seu amor. O tom de despedida está mais que claro. O que será que Gonu vai fazer? Escreve aqui nos comentários o que você acha. Em casa, Gonu pega a arma que tinha escondido e se despede da sogra que fingiu que estava dormindo, mas abençoou Gonu assim que ela saiu, decidida a acabar com o inferno que Sendiz faz. Ao mesmo tempo, Sully chega em casa e percebe que Sendiz não está lá. No quarto, ela pega o documento de renúncia de guarda que Meleque roubou a mando de Sendiz. Sully tenta assinar, mas a caneta não funciona. Misericórdia! Sendiz chama um táxi completamente bêbado e vai para casa. Sully está revirando tudo atrás de uma caneta que funcione, até que encontra e finalmente assina o documento. Bem nessa hora, o bebum chega e ela corre para esconder os papéis dentro da bolsa. Sully avisa que acabou e está indo embora. Sendiz pergunta se ela acha que vai ser fácil assim abandonar ele e exige que ela fale para onde vai ou ele quebrará a cara dela. Sully enfrenta Sendiz. Manda ele bater, fazer o que quiser, mas ela vai embora mesmo assim. O imundo não se conforma e joga ela no chão e tenta enforcá-la, gritando que ninguém deixa ele assim. Agora vem o momento mais tenso. O que vai acontecer muda tudo para sempre. Gonu aparece armada e manda Sendiz deixar Sully em paz.
Ela avisa que ele teve a chance de ser um homem decente e não aproveitou. Quando ela viu a menina no hospital, sabia que não tinha outra opção a não ser dar um fim nele. Sully chama Gonu para tentar impedi-la de fazer uma loucura. Quando ela olha para Sully e se distrai, Sendiz aproveita e dá um tapa na arma, que cai no chão. Os dois tentam pegar, mas quem consegue é Sully. Sendiz começa a gritar com arrogância, perguntando onde está a confiança de Gonu agora sem uma arma na mão. Ele começa a berrar para Sully atirar na cabeça dela. Sully está desesperada, dizendo que não pode fazer isso. Sendiz continua pressionando e grita: Como não pode, Sully? Ela entrou aqui para matar seu marido, o pai dos seus filhos. Atira nessa maluca. Faça o que eu mando ou vou te dar uma surra. Sully responde que tá bom, vai atirar então. Ela vira a arma na direção de Sendiz. Gonu pede que ela não faça isso, mas é tarde demais. Sully dá um tiro no peito dele. Sendiz cai de joelhos no chão e em poucos segundos está morto. A polícia chega e Sully é algemada. Ela observa em silêncio Sendiz ser colocado no saco funerário e acompanha os peritos levando o corpo. Antes de entrar no carro da polícia, ela avisa o delegado que tem um envelope muito importante dentro da bolsa. A vida das crianças depende disso. Mehmet entrega a bolsa para Sully. Ela pega o envelope e implora que o delegado entregue a Zeynep. É o documento de renúncia da guarda, assinado. Finalmente, o sofrimento de Turna acabou. Alguns dias depois, toda a família está reunida na praia. Duru e Ali estão juntos. Ganzi, vovó Zeynep, Hassan, todos se divertindo na areia, livres do peso de tantas coisas ruins que aconteceu com eles. Zeynep se junta a Gonu e Turna, que estava desenhando na areia a planta da casa onde morarão todos juntos. Turna declara: Somos uma grande família feliz. Eu sou Turna Gunis, filha de Zeynep Gunis, e sou a vida da minha mãe. As 3 gerações se abraçam com muito amor e carinho e olham para o mar e para as aves que Turna tanto ama, simbolizando a liberdade e a vitória que só foram alcançadas graças ao amor de mãe. Que lindo, gente! Essa novela nos ensinou sobre a força das mães, sobre coragem, sobre recomeços e sobre amor incondicional. Comenta aqui embaixo o que você achou desse final. Qual foi o momento que mais te emocionou nessa jornada? Eu tô sem palavras. Deixa seu like se você chegou até aqui. Obrigada por acompanhar a novela Mãe comigo. Se inscreve no canal porque tem muito mais histórias incríveis para a gente assistir juntos. Até a próxima novela, pessoal. Tchau, tchau.